E aí, gente, beleza? Leonardo aqui novamente, continuando a minha leitura aqui, um plano aí de, vamos ver se até o ano inteiro aí, né? Acho que acredito que antes, né? Consiga terminar a Torá. Que daí a minha ideia é continuar, né? As outras leituras com, sei lá, tô pensando aqui em comprar uma Bíblia messiânica para, né, para fazer outras leituras, né, que eu acho que tem a ver comigo, com a proposta que eu tenho aqui com essas leituras, né? Mas isso aí depois eu vou ver depois que eu terminar aqui a leitura da Torá, né, começando aqui com 5 livros, talvez e né, daí eu vou reler também, né, numa nova Bíblia para até de repente até comparar algumas coisas e vamos ver como que as coisas aqui vão evoluindo, né? Mas bem, hoje eu acho que é uma reflexão aqui mais rápida, né? Aqui continuando no capítulo 12 do Gênesis, e onde basicamente, né, eu acho que o grande foco aqui desse capítulo aqui é quando Deus fala para Abrão, para ele, né, anda de tua terra e de tua parentela da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, né? Então esse é um ponto muito forte, assim, acho que né, aí na Bíblia aí, e aqui narra, né, essa jornada, né, dele sair com alguns parentes de lá e fazer a jornada dele lá pelas terras de Canaã, né, passando por, né, passando até pela terra do Egito também, enfim, né, fazendo a sua jornada ali, né. E o ponto, né, aqui eu acho que vem, né, dessa reflexão, né, de o que é esse ponto assim de você sair, né, da, da casa, né, dos seus pais, né, sair da sua parentela, né. Eu acho que é um tema muito forte aí sempre aí ah, né, na vida de todos nós, né. Daí esse momento que né, que eu acho que a metáfora aqui, né, por esse ponto que eu acho que tem a ver com isso também, né, de a gente entender que chega um momento na vida de todos nós em que né, a vida chama, né? Deus chama a gente para ir para um outro rumo, para um outro caminho aí, vamos dizer assim, né? Natural, né? De você crescer e naturalmente você mudar, né? Então fica que eu acho que a mensagem, o paralelo que eu gostaria de fazer aqui, né? Dentro dessa passagem, acho que tem a ver com isso, né? De a gente muitas vezes, né, vive ali dentro de um ambiente familiar, né, acostumado com aquilo ali, e às vezes assim, e sei lá, cada um tem a sua história, né, então a gente vai ter, né, boas experiências dentro do núcleo familiar e também não, de fato, muita gente também não vai ter, né, boas experiências, tal, mas independente disso que é da vida, né, esse tipo de situações, a gente entender que esse ponto de virada chega para todo mundo, né? De você chegar num ponto de você se perceber, já não ser mais criança, então você vai mudando efetivamente ali seu comportamento dentro, né, da dinâmica familiar, né? E esse processo, às vezes, assim, de você sair, né, do núcleo familiar para você constituir a sua família e viver a sua vida, né? E seguir um caminho diferente aí, que a gente, né, que é natural, como estou falando na vida de todos nós. Às vezes esse processo ele é facilitado e às vezes é dificultado, né? Né, vai da dinâmica da família de cada um, né? E, e aqui eu acho que esse é um ponto, né, que Deus vem aqui fazer a gente de repente refletir, né, sobre isso, né? Que a gente, mesmo aqui no caso de Abraão, ele saiu e passou por muitos desafios e dificuldades, né? Teve aqui o episódio lá com o faraó do Egito, né? Ele teve que pedir para a mulher dele falar que era irmã e deu, né, problema lá com o faraó, né? Vamos colocar assim. E, ou seja, né, mesmo você começando a passar pela sua jornada, né, criando a sua história ali, né, a parte, né, dos seus pais ali e tal, você, né, a vida vai apresentar muitos desafios. Então você pode passar fome, dificuldades financeiras, enfim, ou questões mesmo, né, de relacionamento, né, em outros ambientes, mas essa jornada vamos colocar assim, de individuação é natural na vida de todo mundo, né? Então é um processo assim até muito subjetivo, né, de cada um, que eu acho que o texto
quer mostrar algo um pouco nessa linha também, né? E um paralelo que eu gosto de falar sobre isso, que é um tema realmente que eu estudo, que eu gosto muito sobre isso, né? Que a gente vê isso, né, na natureza, né? A gente, pra quem gosta também desse tipo de tema, já parou para ver documentários, né? A gente vai ver muito desse comportamento em diversos tipos, né, de espécies de animais, né? E a gente vê, né, nos pinguins, né, acontece, né, muito disso também, né, de ter né, esses processos. Tem um pássaro, é que eu não vou lembrar o nome do pássaro, né? Não, isso acontece até com vários pássaros, mas vou pegar o exemplo da águia, né? Que acontece isso com a águia, né? A águia chega num momento que ela percebe que o filhote dela está na hora de ir para a vida adulta, né? Então ela simplesmente joga, né, o filhote dela ali né, do lado alto do coisa lá para fazer assim, tipo, vai pro mundo, vai voar, né? Então a gente percebe que muitos animais têm esse instinto de, opa, chegou a sua hora de você ir e por um instinto, né, quando você vai ver esses documentários, é como eu tava falando que se vocês pegarem documentários de como é que é a vida de pinguins, né, e de muitos outros animais, a gente percebe esse padrão de meio que como um instinto, os animais perceberem a hora de filhotes irem para o mundo e eles fazem o processo de mandar eles para a vida, né, e viver ali separado ali da família, né. E curioso, que até esse é um pássaro que eu não vou lembrar o nome, também existe alguns pássaros que é meio que o contrário, assim, tipo, o filhote, ele ficam acostumando o filhote para ficar ali sempre como um filhote, só que o filhote percebe que ele já virou adulto. E aí o filhote começa a ter um comportamento ali muito rebelde, muito, né, que tá ali sendo condicionado ali a ficar naquela condição de filhote, só que ele já sabe que ele já não é filhote, então ele fica lutando para sair daquilo ali e os pais dele ali, né, a ave cuidadora ali, fica numa condição confusa, porque quer manter ele ali daquele jeito ali e não sabe como lidar com a situação e daí acaba, né, acaba acontecendo uma situação de ter essa separação de uma forma ali mais traumática, né, vamos colocar assim, né. Mas enfim, gente, sem querer me delongar aqui, eu acho que essa passagem aqui é mais, realmente, bem mais curtinha aqui, né? Muitos textos vão seguir nessa linha aqui, é bem nesse estilo aqui, né? Tô vendo que eu tô pegando aqui, pegando a linha que eu tô achando mais bacana aqui para mim fazer essas minhas reflexões, né? Que pegar um ponto aqui, de repente dar uma aprofundada aqui, uma avaliação mais pessoal aqui sobre as impressões pessoais aqui que eu acho bacana aí de se fazer, que eu imagino, que eu acho bacana também que todo mundo deva fazer quando estiverem fazendo as suas próprias leituras aí, né? Então acho que até ouvir outras opiniões aí é bacana de se agregar aí para uns e para os outros aí, beleza? Então é isso aí, gente. Obrigado pela atenção a todos aí. Continuamos com as leituras. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Fiquem com Deus.